Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de raciocínio lógico, aqui do Soma Concursos. Hoje nós vamos dar continuidade na negação de proposições compostas. Na aula anterior, nós vimos o quê? Quando a proposição composta tinham duas proposições simples conectadas pelo quem? Pelo conectivo de conjunção, ou seja, pelo conectivo E. Nessa aula, nós vamos ver o que agora? Essas proposições compostas, mas quando nós temos o conectivo de disjuntivo, né? Ou conectivo ou então ou, né? Que é o disjuntivo exclusivo. Vamos lá, pessoal? Nos siga no Instagram, André R. Santana C, negação de proposições conectivos ou e ou. Então, vamos lá, pessoal. A primeira regrinha que a gente vai ver do conectivo ou, né? Só o disjuntivo mesmo, o conectivo ou. Então, a primeira regrinha, o que a gente faz? A gente vai negar as proposições, as duas proposições, simples, né? E trocar o ou pelo e. Professor, isso aqui tá parecendo quem? A primeira regra lá do conectivo e, né? Quando a gente tem uma proposição composta, onde a gente tem um conectivo e. A gente fazia o que lá? Negava as duas e trocava o conectivo e por ou. Então, isso quer dizer que para você negar aqui, é só fazer o caminho inverso, isso você vai e volta, né? Então, quando você tem ali uma proposição composta, onde você tem o conectivo ou, a primeira regra para você negar essa proposição composta é a mesma coisa. Nega as duas proposições simples e troca o conectivo ou por e. Isso aqui é a segunda lei de Morgan, pessoal. É isso, professor, é isso mesmo. Vamos ver na prática como é que é? Então, aqui, ó. Essa é a segunda lei de Morgan, ok? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vilma tem uma irmã e Sérgio é o quê? É vereador. Mesmo exemplo que a gente trouxe lá na outra. Então, primeiro, a gente vai fazer o seguinte. Vamos identificar aqui o nosso conectivo. É o conectivo ou. Então, o que temos aqui, pessoal? Temos aqui simbolizando o P, aqui é o Vzinho, que representa o conectivo ou, e o Q. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Ó, P. O que a gente vai fazer, então? Negar as proposições simples, então vamos negar. Vilma tem uma irmã, como é que a gente nega? Vilma não tem uma irmã. Isso, agora vamos negar o quê? A segunda proposição. Sérgio é vereador. Qual que é a negação? Isso, Sérgio não é vereador. Isso, Sérgio não é vereador. Negamos o quê? As duas proposições, ó. Temos aqui, ó, o não, que nós não tínhamos, e agora o não aqui também. E qual o conectivo que a gente vai usar agora aqui, pessoal? É o conectivo e. Isso mesmo, né? Lei de Morgan. Então, a gente tem aqui, ó, P, agora é o tio P, né? O acento circunflexo, que simboliza o conectivo e o tio Q. Então, aqui era o quê? P, o Vzinho Q, era isso daqui. E agora ficou como, pessoal? Ficou o tio P, o acento circunflexo e Q. Então, durante esse processo aqui, isso aqui foi o quê, pessoal? A negação, né? A negação dessa proposição composta. Ou seja, se Vilma tem uma irmã e Sérgio é vereador, se isso daqui é verdadeiro, quando eu faço a negação, Vilma não tem uma irmã e Sérgio não é vereador, isso aqui é o quê, pessoal? Isso aqui é falso. Então, eu alterei o quê? O valor lógico. Então, a regrinha ficou da seguinte forma, ó. P ou Q. Como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai negar quem é essa proposição composta. Isso aqui vai ser igual ao que, pessoal? Ao tio. A negação da primeira proposição, coloca o conectivo e a negação da segunda proposição. Então, isso daqui, pessoal, é a segunda lei de
Morgan, você tem que gravar isso daqui, tá, pessoal? Na realidade, você tem que entender, né? Você tem que entender. Você entendendo, fica mais fácil do que de você fazer esse processo de você gravar, né? Gravar qual que seria o que? A relação, né? Quando você vai negar essa proposição composta. Vamos fazer mais um exemplo? Ó, temos aqui, estou de dieta ou não fecho a boca. Ó, temos que a segunda proposição aqui, ela já está sendo negada, né? E temos o conectivo ou. Então vamos lá. Nega as duas proposições, vamos negar. Estou de dieta, negando fica não estou de dieta. E a segunda? Não fecho a boca, negando fica fecho a boca. Alterei o valor lógico. Fecho a boca. E agora a gente faz o que, pessoal? Coloca o conectivo. Isso mesmo, conectivo E. Então, nós tínhamos aqui o seguinte. Tínhamos P, conectivo OU, negação da segunda proposição. E agora ficou como? Negamos a primeira, troca o conectivo pelo conectivo E, o OU pelo E, e nega a segunda, né? A segunda tinha o não, então fica o que. Então, esse aqui foi o processo de negação, né? Nós fizemos aqui uma negação de uma proposição, de uma negação de uma proposição composta. Então, essa aqui, a do ou, pessoal, ela é bem tranquilinha. Para falar a verdade, é a única regra que nós temos aqui que cai em prova, tá? Sempre quando você tiver, então, ali o conectivo ou numa proposição composta, e você tem que negar, alterar o valor lógico dessa proposição composta, você vai ter que o quê? Negar as duas proposições simples, né? E trocar o conectivo ou pelo e, tá bom? Agora vamos ver o caso de quando a gente tem o quê? A disjunção exclusiva, ou seja, nós temos o ou e o ou. Então vamos lá. Quando a gente tem aqui, pessoal, a regrinha, basta a gente fazer o seguinte, trocar o conectivo ou por si e somente se. Ó, se e somente se. Perceba aqui, pessoal, que eu não vou precisar negar nenhuma das proposições simples. Ué, professor, mas para negar, você tinha que negar das proposições simples? Não, você não precisa. Vamos entender aqui, ó. No caso da disjunção exclusiva, nós temos o seguinte. Nós temos duas proposições, onde uma ou outra tem que ser verdade, né? Uma ou outra tem que ser verdade. Uma ou outra tem que acontecer. Como é que você nega isso? Você condiciona uma ser verdadeira com relação à outra. Então, se uma for verdadeira, a outra necessariamente vai ter que ser verdadeira. Como assim, professor? Tá ficando confuso. Calma, ó. Então, vamos supor que eu tenho o seguinte. Eu ando de carro e o carro é vermelho, né? Se eu colocar a conjunção disjuntiva, ou seja, ou eu ando de carro ou o carro é vermelho. As duas coisas não podem acontecer. Se as duas coisas acontecer, isso quer dizer que é o quê? Que é falso. Então, quando eu coloco eu ando de carro, se somente se o carro é vermelho, eu estou condicionando uma outra, ou seja, para eu andar de carro, o carro tem que ser vermelho. E se o carro é vermelho, eu tenho que andar de carro. Então percebam que eu estou negando o quê? A primeira opção. A primeira opção dizia o seguinte, quando a gente tinha a disjunção exclusiva, que ou eu ando de carro ou o carro é vermelho. Quando eu coloco as duas verdadeiras, eu estou negando o quê? A proposição, essa proposição composta. Por isso que nesse caso aqui, você não tem necessidade de negar uma das proposições simples, tá bom? Vamos ver na prática? Então vamos pegar esse exemplo. Ó. Ou Vilma tem uma irmã, ou o Sérgio é vereador. Cadê aqui o nosso conectivo? Conectivo ou. Como é que a gente vai negar isso aqui, pessoal? A gente não vai negar nenhuma das proposições, só vai trocar o conectivo. Então fica assim, ó. Vilma tem uma irmã se e somente se eu condicionei uma outra. Por isso que isso aqui é o suficiente para a gente negar a proposição composta. Vilma tem uma irmã, se somente se,
Sérgio é vereador. Vereador. Isso mesmo. Então, como é que a gente representa aqui, ó? Então, temos a representação, a primeira aqui, a primeira proposição simples aqui é que, a segunda proposição, a primeira proposição simples é P, e a segunda proposição simples é que. E nós temos o conectivo aqui, disjuntivo exclusivo, né? Então, como é que a gente representa aqui, ó? P, o V com a barrinha embaixo, porque é exclusivo, que nós vamos fazer o seguinte, nós precisamos negar. Então, para eu negar, basta trocar o conectivo por si, somente se, ou seja, a seta bicondicional. Ó, temos que condicionar uma proposição à outra. Então, aqui no fim, pessoal, ó, essa primeira aqui ela ficou representada por P, V, barrinha aqui. E a segunda aqui ficou representada pela condicional. Perceba que nesse caso eu não precisei negar nenhuma das proposições simples, né? P e Q. Para eu negar toda a proposição, bastou trocar quem? O nosso conectivo. Então, isso aqui, ó, realizamos um processo de negação da proposição composta. Tá? Vamos para o próximo exemplo. Eu estou de dieta ou não fecho a boca. Ó, temos um não aqui. Ó. A gente vai ter que mexer nele? Te pergunto, a gente vai precisar mexer nele? Não, né? A gente não precisa alterar os valores das proposições simples, né? Lembre-se, proposição simples, e quando é toda a frase é a proposição composta, né? Proposição composta tem pelo menos duas proposições simples. Então aqui a gente tem o P, e aqui, como tem o não, eu vou colocar o tio que a gente vai representar. Então, como é que vai ficar isso aqui, pessoal? Ó, estou de dieta, não precisa negar, né? Alterar o valor lógico, não precisa. Estou de dieta se e somente se. Vou tirar o não? Não tira, né? Porque eu não precisa alterar o valor lógico da proposição simples. Se não fecho, se não fecho a boca. Então vamos marcar aqui, ó. Vamos marcar, nós trocamos por esse conectivo. Vou até marcar aqui que o não se manteve, né? Por quê? Eu não precisei negar nenhuma das proposições simples. Como é que a gente representa isso? Essa de baixo aqui ficou P, setinha, tio, que. Então, essa primeira é igual a P, é disjuntivo, tio, que, e a segunda ficou como P bicondicional, tio, que. Então, esse processo aqui, pessoal, foi um processo de negação. Negação. Deixa eu só marcar aqui o primeiro aqui, ó, também, ó, que faltou marcar o conectivo, né? Trocamos um conectivo pelo outro, tá bom? Vamos para a próxima regra? A próxima regra é o seguinte, pessoal. Afirma, afirma ou nega, nega. Como assim? Vamos ver na prática aqui, ó. Então, para eu negar isso daqui, basta que as duas sejam verdadeiras ou que as duas sejam falsas. Falsa, isso mesmo. Deixa eu dar espaço aqui. Então, vamos marcar aqui, ó. Ou e ou. Então, vamos lá. Afirma primeiro as duas, que vai ficar grande, ó. Vilma tem uma irmã e Sérgio
e Sérgio é o quê? Vereador. Acabou por aí? Não, agora a gente vai colocar o conectivo ou e nega aí, nega. Agora vamos negar. Ou Vilma não tem uma irmã. E agora coloca de novo o conectivo e. E vamos negar agora a segunda, né? Negando Sérgio é vereador. Sérgio. Deixa eu colocar, vamos fazer certinho aqui. E Sérgio não é o quê? Vereador. Isso, vereador. Então vamos lá, vamos marcar os conectivos que ficaram. Ó. Tem o conectivo E, o conectivo OU, o conectivo E. Isso mesmo. Ó, observe que agora nós ficamos com 3 conectivos, né? Por quê? Ó? Aqui ele está dizendo, Vilma tem uma irmã, ou Vilma tem uma irmã, ou Sérgio é vereador. Ou seja, só uma das duas que pode ser verdadeira, só uma das duas que pode acontecer. Como é que eu nego? Colocando as duas, né, dizendo que as duas acontecem, ou colocando que as duas não acontecem. Então, essa é a forma. Por isso que a gente utiliza essa regrinha aqui. Vamos colocar aqui, então, ó, ficou aqui, ó. Opa, deixa eu mudar o... Aqui nós temos o P, o nosso conectivo aqui é o ou, né, o disjuntivo, e que. E agora aqui nós temos o P, conectivo e, chapeuzinho, que, conectivo, disjuntivo, mas esse não é exclusivo, tá? A negação da primeira, conectivo e a negação da segunda. Como é que vai ficar aqui isso aqui, ó? Vou colocar bem aqui, vou colocar a regrinha aqui, ó. Então a gente pegou a primeira proposição composta, né? Composta por duas proposições simples, com a disjunção exclusiva, e vamos fazer o quê? Negar. Quando eu coloco assim entre parênteses e o tio, quer negar tudo isso daqui, pessoal. É isso que é dessa forma que a gente lê. Então, isso daqui, a segunda regra, então diz o seguinte pra gente, ó. P, ó, conectivo e que, coloca entre parênteses. Agora nós temos o que? O conectivo ou, né? Que é o Vzinho, que vai ser a negação de P, conectivo E, negação de Q. Então, grave essa regrinha, pessoal. Aqui no caso do conectivo ou, fica mais fácil, né, de entender. Porque o conectivo, o disjuntivo exclusivo, ele diz o quê? Que uma ou outra tem que ser verdade, né? Uma ou outra tem que ser verdade. Então, a forma da gente negar é a gente dizendo que as duas são verdadeiras ou que as duas são falsas, tá? Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Ou estou de dieta ou não fecho a boca. Como é que vai ficar aqui? Temos aqui o nosso conectivo ou, na realidade. Temos aqui um não aqui, ó, vamos marcar para ficar claro. Deixa eu só marcar aqui, ó, que nós negamos aqui também, né? E colocamos o não ali para negar aquela proposição. Então a regrinha fica: as duas primeiras afirma, né? Ou seja, estou de dieta. Estou de dieta. E agora, afirma, que a gente vai tirar o não? Mantém, né, pessoal? Mantém. Quando diz afirma aqui, é o quê? Mantém a escrita, né? A escrita aqui em original. Então, ó. Não fecho quem? A boca. Agora vem, conectivo ou. Agora sim, vamos negar, né? Estou de dieta, negando fica o quê? Não estou de dieta
E agora falta o quê? Negar a segunda. Não fecho a boca, negando isso aqui fica como? Fecho a boca, né? Ó, fecho a boca. Vamos marcar então nossos conectivos. Ó, estou de dieta. Ó, temos aqui o primeiro conectivo, esse segundo e o terceiro conectivo. Agora vamos marcar o não, né? Temos aqui não aqui. Temos não aqui. Como é que a gente vai representar, então, essa parte aqui, pessoal? Ó, então vai ficar, ó, P, o chapéuzinho, ó, temos o não, então vai ser o tio, que, isso aqui, entre parênteses. Agora o conectivo ou, que é esse daqui, não estou de dieta, então, o tio P, e, então, acento circunflexo, fecho a boca. E que. Tranquilo? Dá um pouquinho de trabalho para escrever ali, né, pessoal? Mas normalmente você não vai precisar, né? Você só vai precisar analisar. Lembre-se disso. Quando a gente tem o conectivo, disjuntivo exclusivo, basta a gente colocar os dois verdadeiros ou os dois falsos que a gente vai negar a proposição composta. Então, como é que a gente pode fazer isso? Ou utilizando o conectivo sim, então, ou então a gente afirma as duas, ligando o conectivo e liga essa proposição composta com ou, negando as duas proposições. Então, afirma, ou nega e nega, ok? Grave isso e refaça essas frases, né? Tentem pegar outros exemplos para você praticar, tá bom? Vamos fazer uns exercícios? A negação da frase a via não é sinalizada ou a faixa de pedestre, então vamos lá. Ó, vou marcar o nosso conectivo e vou marcar quem, pessoal? Vou marcar o nosso não. Então, para a gente negar, pessoal, esse aqui é qual? O disjuntivo, mas não é o exclusivo, é o primeiro. No caso do ou, só temos a lei de Morgan, né? Então, tem que achar um que negue a primeira, negue a segunda e troque o conectivo por e. Então, se aqui a via não é sinalizada, a negação de a via não é sinalizada é o quê? A via é sinalizada. Então, vamos lá, ó, essa primeira, ó, a via é sinalizada, beleza. Ele realmente negou, mas ele manteve o conectivo, então não é. A via é sinalizada na letra B, beleza, ele alterou o valor, retirando, trocou o conectivo por E, ok, e a segunda, não há faixa de pedestre, há faixa de pedestre. Perceba que ele negou, né? Ó, então aqui nós tínhamos o tio P, o Vzinho, que é do ou, que, como é que a gente vai negar isso aqui, pessoal? Então vai ficar P, troca o conectivo, tio, que é exatamente esse aqui, ó, P, conectivo, tio, que, beleza, pessoal? Isso! Vamos lá, mais uma questão. Uma frase que representa a negação da proposição Pedro estudará ou irá ao encontro com os amigos. Ó, mesma coisa, pessoal. Mesma coisa. É só usar a lei de Morgan, né? Esse aqui é o que mais cai, né? Ó, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem aqui, ó, o P, Vzinho, que, para nós negarmos isso daqui, basta negar a primeira, troca o conectivo por E e nega também a segunda. Ó, a primeira, ele negou, mas manteve o conectivo. A segunda, negou, manteve o conectivo. Pedro não estudará, negou, trocou o conectivo por e também negou o quê? A segunda. Então, aqui a resposta certa, a letra C, ó. Observe aqui, ó. Não estudará, conectivo e a segunda parte, não irá ao encontro com os amigos, ou seja, negou também. Bom, próxima. De acordo com as regras de Morgan, aqui ele já deu logo de cara, né? Podemos afirmar que a negação da sentença 9 é um número primo ou 16 é um número par. Então, como é que a gente nega, pessoal? Nega a primeira, nega a segunda e troca o conectivo. Ó, 9 não é um número primo ou ele não trocou o conectivo. Vamos logo achar um que troque o conectivo? Ó, então temos essa opção. Negou a primeira, mas não negou a segunda.
aqui ele trocou conectivo por si, somente si, não tem nada a ver, né? Se fosse ou 9 é um número primo ou 16 é um número par, seria essa daqui, tá? Mas como não é uma disjunção exclusiva, esse caso aqui não se aplica. Agora o último, ó, não é um número primo, negou a primeira, trocou o conectivo por E e negou a segunda. Então é essa daqui, né? Ó, negou, trocou o conectivo e negou a segunda. Esse aqui é o quê? P, V, Q, tá bom? Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao fim de mais uma aula. Vimos a negação das proposições utilizando os conectivos disjuntivos, né? O disjuntivo e o disjuntivo exclusivo. No disjuntivo é o quê? A lei de Morgan, né? A lei de ir e voltar. Lembre-se que a primeira regrinha lá quando tinha o conectivo E, a gente negava as duas e trocava o conectivo por OU. Quando a gente tem a proposição composta com conectivo OU, basta você fazer isso também. Você nega as duas proposições simples e troca o conectivo OU por E. E vimos também o caso das proposições com conectivo disjuntivo exclusivo, né? Ou, temos duas regras. A primeira é só trocar o conectivo ou por si e somente si, né? E a segunda opção é o quê? Afirma, ou nega e nega. Essa fica uma frase um pouquinho grande, tá bom, pessoal? Treinem, assistem a aula novamente, gravem para você arrebentar na sua prova, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.